Bem, bom, estamos aqui para casa, como vocês podem ver, né? Porque hoje estou gravando aqui de casa porque, infelizmente, a situação, né, da doença piorou. Então, para ficar aí, né, se tentar se proteger um pouquinho mais, a gente está gravando de casa. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje nós vamos entrar em matéria nova. Né, hoje nós vamos sair da parte de artes visuais, que a gente estava falando de artes visuais, né, nas últimas aulas, a parte de linguagem audiovisual, e nós vamos agora entrar na parte de dança, mais especificamente sobre danças tradicionais, tá? Danças tradicionais brasileiras. Então, eu quero que vocês peguem o livro, abram o livro na página de vocês. Deixa só eu confirmar aqui. Página 104, tá? Página 104 e 105 vai ficar como tarefa para vocês. Vocês têm algumas fotografias, aí tem a perguntinha lá em cima, né, no título. Tradições que existem no Brasil, e algumas fotos, e a tarefa de vocês vai ser responder essas perguntas, essas questões que estão na página 104 e na página 105. São questões pessoais, né, a maioria delas. Calma, teacher. Quer dizer, teacher não, ai, que... É que eu não fiz aula de inglês aí, agora eu tô falando teacher. Vai ter que ser essas duas páginas na tarefa de artes? Isso, na tarefa de arte vai ser essas duas páginas, tá? Página 104 e 105. Oi. Vai ser pelo Classroom? Sempre no Classroom, tá? Bom, meninos, aí agora, para iniciar a nossa aula, nós vamos na página 106, tá bom? Então, peguem aí o livro de vocês na página 106. Eu vou abrir ele aqui para vocês e vou compartilhar a tela. Deixa eu abrir. Página 106, Arte e Tradições Brasileiras. Vocês podem ver essas duas imagens, né? As duas páginas do livro abertas, elas têm duas imagens a respeito aí de dança. E se vocês olharem na roupa, principalmente dos meninos, vocês vão ver que lembra uma dança tradicional. Vamos ver quem é que consegue adivinhar que tipo de dança tradicional seria essa. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Página 106 agora. Aí, vou compartilhar a tela do livro com vocês. Então, olha lá. O capítulo 3, né, que já seria aí do terceiro bimestre, tá? Deixa eu só aceitar aqui que tem alguém querendo. Isso. Então, voltando. Aqui nós temos, ó, o nível alto da dança, que a dança ela pode ser desenvolvida em níveis, nível alto, nível médio, nível baixo. Nós temos duas dançarinas em nível alto e um dançarino em nível baixo, tá vendo? Aí aqui, essa é uma cena do espetáculo Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira, criado e dirigido por Antônio de Nóbrega em 2009, tá? Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira. Qual seria uma dança que tem elementos
de um jogo, elementos de uma luta? Vamos ver, quem sabe? Quem sabe, abre o áudio aí e responde. Uma dança tradicional. E aí, ninguém? Ninguém conseguiu lembrar? A capoeira. É que muita gente pensa na capoeira apenas como uma luta, não é? Mas a capoeira... Oi. A Esther tinha falado no chat. Ah, tá. Tá bom. É que no chat... Lembra que eu falei que quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat? Então, acontece isso. Aí vocês abram sempre o áudio quando for assim. Bom, então vamos lá. Por meio da dança é possível expressar emoções e ideias de diversas formas. As danças tradicionais, por exemplo, podem se manifestar valores, costumes, crenças e outros aspectos presentes na cultura de diversos povos. Mas, muitas vezes ligadas a festejos, essas danças também têm forte relação com a música e constituem importantes heranças culturais transmitidas de geração em geração, assim como celebrações de que fazem parte. Neste capítulo, vamos conhecer um artista que explora e valoriza essas manifestações artísticas, utilizando-as como referência para a criação das suas obras. Então, o Antônio de Nóbrega, ele é um coreógrafo que ele utiliza aspectos das danças tradicionais, danças da cultura de um povo. Eu gostaria que vocês grifassem essa parte, ó, que fala que as danças tradicionais podem manifestar os valores, os costumes e as crenças e outros aspectos presentes na cultura dos povos. Essa parte aqui. E aqui embaixo, nesse espacinho aqui que está sobrando, em branco, eu gostaria que vocês marcassem, pode ser a lápis mesmo, tá? Pode colocar assim, danças tradicionais são patrimônios culturais imateriais. Então, vou repetir, para vocês marcarem aqui embaixo no livro, nessa partinha branca. Danças tradicionais são patrimônios culturais imateriais. Vou explicar agora para vocês o que é patrimônio cultural imaterial. Um patrimônio cultural imaterial é um patrimônio que ele não é como uma casa, por exemplo, que é um patrimônio material, algo que eu posso, palpável, que eu posso tocar ou que eu posso até vender. Nesse caso, o patrimônio imaterial são festejos, são tradições, são ensinamentos que são transmitidos de geração em geração. Por exemplo, o samba. O samba, ele é patrimônio cultural imaterial brasileiro. Ele é transmitido de geração em geração. Tá? No caso da capoeira, a mesma coisa. A capoeira, ela tem, né, a sua origem nos afro-brasileiros, nos escravos, que criaram aí uma forma de, assim, digamos, de resistência, não é? Seria aí uma forma de resistência em que eles praticavam golpes de luta, mas disfarçado aí de uma dança, né, em que para que eles pudessem realmente fazer praticá-los desde a época da escravidão. Então, por isso que ela envolve aspectos das artes marciais, ela envolve a dança e o canto também, né? Porque ela tem todo esse envolvimento, as pessoas precisam eles utilizavam a forma de dança, mas para treinar, para luta, para a hora que ele precisasse reagir a uma luta, ele estivesse bem treinado, né? Então, ela tem golpes ali no meio da dança, tá? E o que aconteceu? Foi transmitido de geração em geração.
Uma curiosidade da capoeira: a capoeira já foi considerada crime no Brasil. Porque, é claro, se fosse lutar um branco com um negro capoeirista, o negro provavelmente sairia em vantagem na luta. Então, para evitar essa vantagem, eles tornaram, por lei, existiu essa lei, tornaram por lei a prática da capoeira um crime. E aí ficou durante muito tempo sendo considerado um crime, e isso fez com que a capoeira tivesse assim, meio que ficasse desvalorizada durante algum tempo. E aí depois houve um resgate da capoeira, principalmente da década de 70 para cá. Houve um resgate dos elementos da capoeira, da competitividade da capoeira como esporte, como prática esportiva, como luta. E aí ela voltou a ser valorizada, porque ela ficou durante muito tempo sendo uma prática esquecida e até proibida por essa lei, tá? Aí, continuando. Na página seguinte, a arte de Antônio Nóbrega. Observe outra foto do espetáculo Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira, de Antônio Nóbrega, e tente perceber os movimentos e as características do cenário, como cores e luz, e o figurino dos dançarinos. Se a gente perceber principalmente nos dançarinos, nas dançarinas também na parte da calça, nós vemos que tem, sim, né, elementos característicos da capoeira, tá? Agora, o cenário, vocês podem ver que nem sempre eu preciso de um cenário grandioso para fazer um espetáculo de dança. Nesse caso, ó, o cenário era todo preto, a luz incidia em cima dos bailarinos, ali para chamar atenção realmente para a dança e não para outros elementos, tá? Então era um jogo de luz e sombra que chamava atenção para os passos de dança dos bailarinos. Aí aqui, primeiras impressões de Naturalmente. O que você viu nas imagens, o que elas estariam fazendo? Então, elas estariam dançando, né? E qual seria aí esses movimentos de dança seriam aí parecidos, né? Essa companhia do Antônio Nóbrega é uma companhia de dança contemporânea que pegou características das danças tradicionais brasileiras, no caso aqui da capoeira, tá? Aí agora vamos para a página seguinte, página 108, tá? Lá onde fala mais perto de Naturalmente. Deixa eu só aceitar alguém que apareceu aqui. Mais perto de Naturalmente. Espetáculo de dança Naturalmente, teoria e jogo de uma dança brasileira, concebido pelo coreógrafo e artista pernambucano Antônio Nóbrega, faz uma releitura de danças como o frevo, não é só a capoeira, tá, gente, que tem nesse espetáculo, como o frevo, o coco, o jongo, sapateados e danças dos orixás, que são parte das festas tradicionais do Brasil, entre elas o Carnaval, o Pastoril, o São João, a Folia de Reis, a Marujada, entre outras. Bom, desses nomes, agora lembrando, hein, vocês têm que abrir o áudio aí para falar. Desses nomes que apareceram aqui de festas tradicionais, quais vocês conhecem? Abre aí o áudio, porque falar no chat eu não consigo ver agora. Vamos lá, gente. Deixa eu baixar aqui, vai, para eu conseguir ir lá no lugar para ver se alguém escreveu no chat. E aí? Ninguém conhece nenhuma dessas festas? Ninguém conhece carnaval? Conhece? É impossível não conhecer.
não é? Então, olha só, vocês conhecem das que apareceram aqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem o Carnaval, o São João, a Folia de Reis, provavelmente. Talvez alguns de vocês não, mas a Folia de Reis ela também é bem presente no nosso, né, no nosso município, na nossa região, né? Então também tem a Folia de Reis. Agora é claro que nem a Marujada já não é. A Marujada e o Pastoril já não é aqui da nossa região. Então falar que não conhece essas, tudo bem. Agora, e danças? Quais danças típicas foi falado aqui? O frevo, o coco, o jongo. O jongo parece um samba, né? Ele só tem elementos de umbigada, que um dá uma umbigada assim no outro, né? Mas ele parece o samba. Sapateado, danças dos orixás e outras. Aí agora nós temos mais uma foto aqui, ó, né? Mais duas, né? Fotos. Aqui dá para ver certinho os músicos que ficavam atrás, né? No palco. E aqui uma atuação solo de Antônio de Nóbrega no espetáculo. Esse aqui seria ele mesmo, tá vendo? O coreógrafo, ele também participa da apresentação. Aí aqui na página seguinte, fala assim, naturalmente encontramos atuações solos de uma pessoa, duetos de duas pessoas e trios, acompanhados por músicos que tocam instrumentos de corda, sopro, percussão e teclado. Corda, vocês sabem que são instrumentos que têm corda, né, para produzir o som. Sopro, instrumentos aqui, ó, como por exemplo a flauta, né, o clarinete, e que você precisa soprar. Percussão, são instrumentos que você tem que bater para você conseguir obter o som. E no caso do teclado, pode ser piano, órgão, né, em que você tem que apertar ali as teclas para conseguir produzir esse som. Mais detalhes do figurino, olha, o figurino, né, em cor cru, né, bem simples, mas tem um tulezinho, assim, para mostrar realmente que são bailarinas e para fazer alusão ao frevo, nesse caso, porque vocês sabem, né, que o frevo, ele tem a sua sainha rodadinha, então também fazendo alusão ao frevo. Aqui mais uma foto. Aí aqui tá falando que se vocês quiserem ver, né, algumas cenas do CD, vocês têm disponível nesse link. Olha só, nesse caso aqui, dessas fotos das páginas seguintes, tem uma projeção realmente de frevo na tela, e depois embaixo o Antônio de Nóbrega, ele tocando violino, tá? Aí vamos lá. O multiartista Antônio Nóbrega, além de dançar, toca diversos instrumentos em cena. Durante as apresentações, em meio às coreografias e às músicas, ele expõe ainda suas reflexões sobre danças tradicionais brasileiras e, com a ajuda de um telão, apresenta características definidas por ele em seus estudos, como passos, saltos e gingados. Então, ao mesmo tempo que ele faz a apresentação de dança, ele também explica sobre as coreografias, sobre as características das danças tradicionais brasileiras, como no caso do frevo, por exemplo. Tá? Explicando sobre os passos, sobre os gingados, através de projeções. Então, ele projeta lá no telão aquela dança tradicional e aí ele vai explicando. O que seria um multiartista? Seria um artista que trabalha com várias linguagens, né, de arte. Dança, música, teatro, várias outras coisas. E o que seria o gingado? Balança, oscilação. Aí, olha só. Por isso, naturalmente, é um espetáculo que pode ensinar muito sobre as danças tradicionais brasileiras e nos fazer refletir
sobre aspectos artísticos presentes em muitas festas e festejos do país, tá? Aí aqui fala também que ele toca rabeca. A rabeca é como se fosse o violino do sertão, né? Alguns falam que é o violino do sertão. Você olhando, ela é igualzinha a um violino, só muda que o som é um pouco diferente, né? Ele é um som mais agudo, né? Então ele tem algumas características diferenciadas aí do violino. O violino é um som mais clássico, mais nítido. A rabeca ela é mais estridente, ela é mais alta, mais aguda. O interesse de Nóbrega pelas festas tradicionais fez com que ele se dedicasse posteriormente à pesquisa e reflexão sobre as manifestações artísticas presentes nessas celebrações. Seus estudos já duram mais de 40 anos e incluem aspectos da arte chamada erudita. Prestem bastante atenção. Sempre que vocês verem esta palavrinha aqui, ó, erudita, seriam clássica, né? Seria aquela clássica, aquela tradicional. Então, ele estudava desde da arte clássica até as brincadeiras tradicionais, em especial as danças dos brincantes, que seriam os festejos, né? Como, por exemplo, a Folia de Reis. Folia de Reis tem dança, né? Todo mundo, deixa eu só voltar lá para ver no chat, se por acaso alguém vai responder. Todo mundo conhece Folia de Reis na sala? Ou tem alguém que não conhece? E aí? Eu não Pode conheço. Não, então, qual? deixa eu colocar aqui algumas fotos. Deixa eu colocar uma foto de Folia de Reis para vocês relembrarem. Olha lá. Vou colocar a primeira imagens, aí depois a gente... Aqui. Folia de Reis seriam esses festejos em que tem os palhaços que vêm mascarados na frente com essas roupas, tá vendo? E aí tem sempre a bandeira dos Santos Reis, um festejo ligado ao catolicismo, né? Ligado à religião católica. E aí e os músicos vêm atrás, os músicos vêm cantando, e eles passam nas ruas, principalmente em dezembro e janeiro, porque dia 6 de janeiro é o dia, né, de Santos Reis, então eles começam, na verdade, se a cidade for grande, maior, eles começam já em outubro, novembro, a passar de casa em casa, então eles vão toda noite, né, passando nas casas, e tem esses palhaços mascarados, e esses palhaços mascarados, eles vão dançando, enquanto os músicos tocam, eles vão dançando ali em volta, né, da bandeira, tá? E aí eles entram nas casas das pessoas que permitem, né, que permitem essa entrada. Então eles batem palma, perguntam se aceita a Folia de Reis, e aí eles entram na casa da pessoa que permite, cantam e dançam, tá? Essa é uma tradição que está presente na nossa região, né? Nós temos folias de reis aqui no nosso município, tá? Então, o que o Antônio Nóbrega ele fazia? Ele estudava esses festejos, estudava esses brincantes, estudava os passos de dança das pessoas que brincavam nesses festejos. Posso dizer que o palhaço seria o brincante, né? Porque é ele que faz os passos de dança, tá? No caso da Folia de Reis. Deixa eu só colocar aqui uma... Vou colocar essa aqui, que é bem curtinha, só para vocês verem o exemplo. Deixa eu ver se vai aparecer. Olha lá, eles vão andando, passa de casa em casa.
sempre na época do Natal, porque tem a ver com os 3 reis magos, né, que foram atrás de Jesus. Aí só que essa é do Distrito Federal, então eu acho que ela não vai ter o palhaço, não. Então não quero mostrar essa para vocês. Eu quero mostrar uma que tenha palhaço, para ser mais parecida com as nossas. Tá? Então é um patrimônio imaterial, por quê? Porque é transmitido de geração em geração. Vamos ver. Ah lá. Vem uma pessoa segurando a bandeira, os músicos atrás. Faz parte do folclore brasileiro. E olha lá, os palhaços, eles sempre têm essas roupas coloridas, carregam uma espada de madeira e eles vêm mascarados, né? Dessa forma. E aí, quando chega na casa, que a pessoa, enquanto os músicos cantam, olha lá, eles estão na casa, os palhaços ficam dançando ali do lado. E qual que era o objetivo, né? O objetivo sempre, né, no caso da Folia de Reis, era abençoar a família em época de Natal. Então, faz parte da tradição, é um patrimônio cultural imaterial. Por quê? Porque faz parte da cultura, faz parte do folclore e é transmitido de geração em geração. Então, o Antônio Nóbrega, ele tinha interesse em estudar esses festejos, estudar essas festas e estudar como eram as folias, como eram os fogueiros, as brincadeiras, os brincantes, tá? E essa união proporcionou aos dançarinos movimentos singulares, que costumam ser acompanhados de músicas típicas da cultura tradicional brasileira. Aí aqui, saiba mais. Convencionou-se chamar de arte erudita aquela que se produz a partir de estudos formais. Então, a arte erudita é aquela arte formal, é aquela arte tradicional no sentido assim acadêmico, né? Então, ela é clássica. A pessoa precisou estudar, por exemplo, o balé clássico para fazer dança erudita, para fazer dança clássica, tá? Então, sempre que tiver a palavra erudito, não é na parte popular, é na parte institucional, na parte a parte das academias de belas artes, tá? O aprendizado das técnicas transmitidas em escolas de arte e também artistas renomados. Historicamente, os estudos eruditos sobre arte foram realizados por pessoas de classes sociais privilegiadas, que tinham acesso a escolas e ao ensino superior, tornando-se assim um saber para poucos. Gradativamente, com a concretização do acesso a escolas e às universidades, os estudos eruditos sobre arte vêm avançando, mais pessoas se tornando um saber difundido. Então, hoje em dia, o acesso à arte erudita, né, a arte clássica, ele se popularizou, então mais gente tem condições de ter acesso a esse tipo de arte. Mas antigamente não, antigamente a arte erudita era coisa de elite. Então, por exemplo, frequentar um balé, até hoje os grandes espetáculos são caros, então eles não são tão populares. Então tem a arte popular e a arte erudita. E a arte erudita é essa, aprendida nas escolas de arte, né? Com técnicas específicas, tá? Eu gostaria que vocês grifassem esse primeiro parágrafo aqui, tá bom? Aí aqui, olha lá, nós temos a atuação do Antônio de Nóbrega com uma máscara criada pelo artista Andrade durante o espetáculo Naturalmente. É uma máscara que lembra aí um pouco
né, dos festejos de folia de reis, tá vendo? Um pouco do palhaço aí das folias de reis, tá? Então, ó, em parte, né, em um certo pedaço da peça, naturalmente, ele faz passos específicos de folias mascarada, tá? Aí agora, meninos, bom, a nossa aula de arte, ela vai ficar por aqui. Eu vou já voltar aqui, parar a apresentação. Aqui o Túlio tinha falado que eles entram nos comércios, sim, eles entram também em comércios, né? Se as folias de reis, se por acaso o comerciante permitir, né? Eles entram, porque o intuito deles é realmente passar por toda a cidade, visitar o máximo de casas possíveis antes do dia 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis. Aí no dia 6 de janeiro aí tem encontros de folias de reis, aí tem a parte de terços e de outras coisas, missas, mais relacionadas, né, sempre à fé católica, tá? Então, a Folia de Reis, ela é patrimônio cultural tradicional, só que ela tem, né, esse cunho aí religioso, é uma festa religiosa, tá bom? Então, meninos, a nossa aula de arte ela ficou por aqui. Nós começamos a falar sobre danças tradicionais brasileiras que fazem parte da cultura popular, fazem parte, né, do patrimônio cultural imaterial, que é aquele patrimônio cultural que são ensinamentos, né, que são práticas que são transmitidas de geração em geração, não é algo material realmente que eu consigo pegar, que eu consigo ver, e sim esses festejos, essas danças, né, modos de fazer as coisas que são transmitidos de geração em geração. Isso é patrimônio cultural imaterial, tá? E essas danças, essas festas que nós vimos citadas aí no livro, elas fazem parte do patrimônio cultural imaterial brasileiro, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre isso, tem muita coisa para a gente ver ainda, tem que ver, né? Nós vamos ver especificamente sobre algumas danças tradicionais, como frevo, por exemplo, capoeira e outras, tá? Mas por hoje, então, nós só iniciamos o assunto e lembre-se que a tarefa de vocês, então, de arte, que eu vou postar no Classroom hoje à tarde, é a página 104 e 105. Então, a nossa aula de arte fica por aqui.